Olá, meu nome é Celso Kleist e eu estou aqui para dar uma ótima notícia para vocês. As inscrições do curso Guia da Família Iluminada estão finalmente abertas. Eu vou falar para vocês agora como seguir com essas inscrições nesse curso que vai trazer muito mais conexão, muito mais consciência, muito mais harmonia e paz para a sua relação a dois e assim iluminar sua família. E o melhor, para aqueles que atravessarem esse portal, nós estaremos juntos para apoiar vocês no que for preciso. O seu sucesso é o nosso sucesso. Vocês vão perceber também que essa é a melhor forma de chegar lá. Vocês vão perceber que não necessariamente é preciso que o outro te apoie para você dar esse passo tão importante na iluminação da sua família. Mas antes de eu começar a falar sobre o curso para vocês, eu gostaria de mostrar de alguma forma que sim, é possível chegar lá. Quem já participou das minhas palestras, já participou de algum curso comigo, já participou de algum tipo de trabalho comigo, sabe que esses trabalhos sempre levam à harmonia e à paz dentro das relações. Então, mais do que eu ficar falando isso para vocês, eu vou trazer aqui uma pessoa que vai trazer nas próprias palavras o quanto participar de um curso como esse pode trazer de benefício para a sua vida. Semana do curso eu já comecei a utilizar o conhecimento do curso, principalmente dentro de casa, com a minha esposa, e eu entendi bem que ela valoriza e o que aciona os gatilhos, né, para ficar brava, nervosa, decepcionada. Isso já foi, só desse primeiro conhecimento aí já foi para mim uma grande evolução na minha vida, né, de ter um relacionamento mais com mais paz, com compaixão. Então... Eu tenho um segundo exemplo aqui que eu não posso deixar de passar, que é essa foto da minha família. A gente hoje é uma família iluminada, a gente entende que a gente está nesse espaço, a gente passou por certas questões que nos levou até esse lugar agora, e o que a gente quer de fato é que vocês também alcancem esse lugar que nós chegamos até vocês. Entendam, está aqui falando alguém que já chegou onde eu acredito que é o lugar que você quer chegar agora. Há 21 anos atrás, eu e a Ingrid nos conhecemos, ainda jovens, estudantes, mas já com muita vontade de crescer. E a gente foi para o mundo, foi para a vida, para poder desenvolver, poder crescer, poder realizar nossos sonhos, inclusive profissionais. A gente era muito ambicioso profissionalmente falando, e a gente foi, de certa forma, crescendo. A gente foi morar em vários locais, morei em Minas Gerais, moramos no Espírito Santo, moramos no interior de São Paulo, moramos em São Paulo capital e, por fim, acabamos retornando para Florianópolis. O que acaba acontecendo é que, quando chegou o Kaique, nosso primeiro filho, há 8 anos atrás, a gente teve um primeiro baque familiar. Aquele movimento todo que a gente fazia de crescimento e, de certa forma, nós dois brigando por espaço, ele acabou sendo rompido. Eu continuei ainda, de certa forma, desacordado, e a Ingrid começou a se afastar desse mundo tão pesado de trabalho que a gente vivia, para poder se dedicar de forma mais concreta à nossa família. Mas eu continuava lá, desacordado e desconectado a isso. E o tempo foi passando, veio a Maia, veio o Iago, e por fim, depois de tantas questões, inclusive questões de saúde da nossa família, a gente se preparou e se percebeu dentro da pandemia com uma questão familiar muito forte. Uma questão onde a Ingrid no estado de puerpério, com o Iago com 8 a 9 meses, a gente vivendo na época na casa da minha sogra, a gente decidiu fazer essa mudança para lá, na época no meio da pandemia, e eu ainda trabalhando, ainda com muitas questões, fazia um trabalho corporativo, muitas ligações, totalmente desacordado. Já fazia os meus trabalhos de desenvolvimento humano, sempre trabalhei com saúde emocional, saúde mental, saúde física das pessoas nos locais onde eu trabalho, mas de certa forma eu não conseguia enxergar isso em casa. E foi somente após a realização de um curso norte-americano, que a gente, durante a pandemia, aí foi um passo que eu dei, um passo que eu acabei assumindo o protagonismo e puxei para mim, para olhar para esse curso. É interessante que não necessariamente na época eu estava olhando para esses aspectos de relacionamento exclusivamente, estava olhando para vários aspectos que envolvem minha vida, tinha algo que não estava fazendo muito sentido, mesmo naquele ambiente, com um bom emprego, uma família com 3 filhos, e aí quando isso tudo aconteceu e a gente se deu conta
de como a gente estava, esse curso foi uma grande abertura de olhos para mim. E lá eu consegui visualizar e enxergar que estava muita coisa errada. Fui falar com a Ingrid, finalmente você percebeu. A gente estava num movimento de ruptura e eu não estava nem percebendo. E hoje o que a gente quer, de certa forma, é garantir que outras famílias não passem por isso que a gente passou. E caso estejam passando, que se permitam acordar ou se permitam dar um passo além. A gente coletou todas essas informações, colocou num saco, colocou tudo que a gente conhece, transformou isso no Guia da Família Iluminada. Que hoje esse curso que a gente traz para o universo, para a gente conseguir entregar para o mundo possibilidades para esses casais com filhos pequenos. A gente entende que sim, existe aí uma possibilidade de um futuro diferente, existe uma possibilidade de um presente diferente. Para aqueles casais que estão ali num movimento, muitas vezes até de ruptura, muitas vezes até já saíram de casa, mas ainda entendem que existe a possibilidade de retorno, alguém tem que dar o primeiro passo. O guia pode ser o seu caminho. Para aqueles casais que ainda estão em casa, mas já não é mais a mesma coisa, é um movimento que não está tão legal quanto já era antes, o guia é um espaço para você também, porque ele te possibilita, a partir desse espaço, entender o que está acontecendo com você e crescer, sustentar esse crescimento principalmente. E para você, que já está aí num patamar diferente, que você gosta da vida que tem com a sua família, por que não estudar novas técnicas, novas ferramentas, novas ideias que possam conectar vocês ainda mais e crescer? A nossa ideia é que através do Guia da Família Iluminada e outros programas que a gente tenha, você consiga sair de espaços onde existe o caos, existe a desarmonia, e você consiga chegar em espaços reais de iluminação. Então existe toda uma jornada no meio desse caminho. Se você se encontra em qualquer espaço, sim, é possível você ter aí um crescimento a ser adotado daqui para frente. Bom, o que é que vocês vão encontrar aqui no Guia da Família Iluminada? O curso é dividido em 8 módulos. Esses módulos eles passam necessariamente por a gente poder se preparar, por a gente poder olhar como a nossa família está, e conforme os módulos forem avançando, a gente vai olhar para a gente primeiro, lembre-se do protagonismo, então a gente se prepara, entende como a gente deve se portar, entende o que acontece com a gente, para a gente avançar então em módulos posteriores, para olhar para a relação finalmente, que é isso que a gente quer, e aí avançar para olhar para os filhos e, por fim, olhar para outros aspectos da vida. Esses módulos finais são um pouco mais curtos, mas eles são muito importantes porque a gente traz para a superfície certos assuntos que também afetam demais a vida do casal e da família por estarem sendo navegados de forma muito independente. A gente traz para discutir, para planejar como família, cada um desses aspectos. Bom, para a gente poder olhar para tudo isso, dentro desses 8 módulos, a gente está falando aqui de 3 meses, mais ou menos, de trabalho e desenvolvimento. Cada módulo vai sendo liberado a cada 2 semanas, para a gente conseguir que você desenvolva, assista às aulas. São aulas relativamente curtas, de 10 a 15 minutos, são pequenas aulas dentro de um módulo, cada módulo com 3, 4, até 5 aulas. E aí você tem 2 semanas para poder desenvolver tudo isso. E nesse intervalo entre módulos a gente tem um encontro ao vivo, que vai ficar gravado para quem não conseguir participar, mas esse encontro ao vivo vai permitir também que, caso você tenha alguma dúvida, alguma questão que está surgindo, a gente possa debater isso ao vivo mesmo. Você vai poder debater com a gente ali essas questões. Caso você não consiga participar, você pode mandar suas dúvidas, que a gente vai acessar, vai discutir, vai apresentar, e depois vai estar com esses materiais gravados dentro da nossa plataforma. É importante você registrar também 2 questões aqui do curso que vão te ajudar bastante. O guia em si é um material que vai sendo disponibilizado junto com cada uma dessas aulas, porque você vai tendo essas pequenas tarefas que vão acontecendo ali dentro, e a gente também traz esse material para que você possa se basear nisso. Muita gente precisa escrever. E no final de tudo isso, quando você já concluído todo o curso, ao final desses 3 meses, você vai ter o seu guia, que é um livro sobre todo esse trabalho que foi feito, e ele fica como bônus para você. Fora alguns pequenos presentes especiais, mas só quem está lá dentro sabe o que é, então não posso falar aqui agora.
Bom, outro aspecto bastante importante é que a gente tem esse atendimento 24 horas, esse suporte que envolve sobre questões técnicas, sobre questões mais burocráticas, todo o andamento do processo. Mas a gente tem também como bônus, a gente entende como bônus aqui, porque não necessariamente é obrigatório você ter esse contato, mas sim existe uma possibilidade, uma abertura de contato direto comigo e com a Ingrid pelo WhatsApp. Então vocês vão ter o nosso contato e a gente vai estar ali respondendo vocês uma vez ao dia. Então aqueles dias que vocês tiverem certas questões que estão mais urgentes na vida de vocês como casal, se for relacionada aos temas que a gente está discutindo aqui, é claro, dentro dessa janela de 24 horas, a gente vai dar a resposta. Quando a gente fala de janela de 24 horas, significa que a gente vai responder dentro de uma janela de um dia. Geralmente um pouco mais à noite essa resposta. Então durante o dia existem os comentários, aí a gente separa um tempinho para a gente poder dar uma resposta para vocês sobre aquele tema específico. E já que a gente está avançando sobre a questão dos bônus, é bastante interessante também a gente olhar os outros 2 bônus que a gente tem. Um deles é o nosso livro, o nosso xodozinho, A Vibração do Amor. É um livro muito legal para alguém que quiser começar a olhar como está a sua relação. Ele é um livro muito legal para a gente poder realmente mapear e olhar para a nossa relação como ela está neste momento, já com um possível direcionamento de para onde ir. E a gente tem um terceiro bônus, que é bastante legal também, e agora não é um livro meu e da Ingrid. É um livro que a gente está oferecendo extra para você para dar suporte ao seu desenvolvimento. São 2 livros aqui que vão ficar à sua escolha. A gente não vai dar os 2, vai dar um só. O primeiro deles é o Poder do Agora. É um livro para aqueles casais que já estão numa busca espiritual mais profunda, que estão num momento bastante legal e que querem avançar ainda mais. Esse livro ele tem um capítulo específico sobre relacionamentos iluminados, então ele fica aí como possibilidade. E a gente tem uma segunda possibilidade, que é as 5 linguagens do amor, que ele trata especificamente sobre comunicação, sobre como lidar com o outro. Ele é bastante complementar aos conhecimentos que a gente vai trazer para você aí dentro do curso. Ele, de certa forma, ele pode ser usado também para quem já está no momento mais avançado, mas ele funciona muito bem para aqueles casais que estão ainda num espaço mais de ódio, mais de desarmonia, mais de caos, que precisam interromper esse processo. Falando sobre interrupção de processo, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os 3 bônus extras adicionais que a gente está colocando dentro do processo e a gente vai colocar eles com prazo de validade dentro da janela de inscrição. A janela de inscrição do Guia da Família Iluminada, ele é de segunda a sexta-feira às 23h59. Mas a gente tem 3 bônus aí que eles vão ser eliminados logo no comecinho. Por que isso? Porque a gente precisa de pessoas comprometidas. A gente entende que aquelas pessoas que realmente se decidem que vão entrar, vão ser aquelas pessoas que lá na frente vão fazer diferença na hora de conseguir realmente entregar esse resultado tão importante, que é a iluminação da sua família. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho eles. Quando entrar segunda-feira, esse carrinho for aberto às 8 da manhã, você de certa forma está assistindo isso, é porque você já está dentro dessa janela de horário, a gente tem 3 bônus aqui. O primeiro deles é um curso adicional, a SOS Relação e Conexão. Porque esse é o primeiro bônus que eu vou falar da janela dos bônus extras. Porque ele é um bônus que foi criado, desenvolvido por mim e para a Ingrid. Desde a última turma que a gente lançou, a gente percebeu que existe uma demanda muito forte. Muitos dos casais que estão chegando, muitas das pessoas que estão chegando, estão com uma demanda de levantar essa bandeira branca, de dar um up antes de começar a querer se desenvolver, gerar uma conexão maior, interromper aquilo que está sangrando na relação. De nada adianta a gente falar de conexão, de potencializar a conexão, se eu tenho toda a tentativa de contato com quem eu amo, vamos dizer que é uma esfera, um espaço onde essa relação está em total desarmonia, a gente não consegue, a gente está num movimento que está sempre brigando. Então a gente tem esse módulo específico para ajudar nesse aspecto. Olha como o guia fica forte com isso. Você tem aí um curso adicional, que está sendo dado como bônus, presenteado como bônus, que vai te ajudar a sair desse lugar de desarmonia, vai sair desse lugar de
desconexão, e você, a partir desse novo lugar, vai poder entrar dentro de um processo que vai te levar para outro patamar na sua relação. Patamar que você talvez nunca tenha encontrado antes, aí dentro da sua casa. Bom, adicional a esse bônus, a gente tem mais 2 bônus aí para quem chegar na segunda-feira de manhã e fizer a aquisição com a gente. Então, até 11 horas da manhã na segunda-feira, você tem um curso adicional, você vai ter com a gente uma mentoria individual. Essa mentoria individual é bastante importante, é uma sessão individual com a gente. Ao final do curso, a conclusão do curso, a gente preza muito por essa sessão. O nosso processo de mentoria Premium, ele é um processo de R$10.000, 10 sessões. Então você consegue entender qual é o valor não só financeiro, mas valor emocional de participar disso com a gente. Então, ao final desse trabalho de 3 meses, a gente tem essa sessão com vocês para a gente poder olhar, ver o que foi feito, estruturar próximos passos. Por que isso é tão importante? Porque a gente não quer que vocês, depois de concluir essa jornada, terem desenvolvido coisas tão lindas aí dentro da casa de vocês, nessa relação de vocês, depois de um tempo tudo isso se perca. Então a gente vai ajudar vocês a se planejar melhor para um futuro de joias para a relação de vocês. E a gente tem um terceiro espaço, um terceiro bônus bastante importante, que é um desconto financeiro que a gente está dando aqui de 64%, desconto bastante alto. A gente entende que nesse momento ainda é possível a gente fazer esse movimento, não sei até quando vai ser, então aproveite. Deu segunda-feira, 11 da manhã, o primeiro bônus que sai do circuito é essa mentoria individual. Ela sai primeiro porque a gente não tem capacidade de dar isso para muita gente. Então a gente entende que até 11 horas da manhã é um momento bom para a gente poder captar o máximo de pessoas possíveis, mas a partir dali já vai ter entrado uma quantidade de pessoas que não vai permitir a gente dar a atenção adequada para tudo isso. Então passou 11 horas da manhã na segunda, você mantém-se com 2 bônus. A partir da segunda-feira, 23 horas, a gente tira também o bônus do curso adicional, que é o SOS Relação e Conexão. Então, quando entrar na terça-feira de manhã, você vai estar só com desconto de 64%, que é um super desconto, continua sendo um ótimo bônus. E aí, esse bônus vai chegar até terça-feira à noite, 23 horas, esse bônus sai, e aí dali para frente a gente vai manter um bônus ainda, vai manter um desconto ainda, mas a partir de quarta-feira esse desconto é mais baixo, ele vai entrar no patamar de 40% do valor total do curso, que a gente vai falar já já sobre esse valor. Então aproveite, não deixe para a última hora, decida, avance, faça acontecer. Eu tenho certeza que seu Natal vai ser diferente na sua casa. E agora, olhando para o preço do curso em si, eu vou trazer para vocês um pouquinho de como é que está montada o nosso processo de atendimentos. Hoje a gente tem desde projetos mais premium, como projetos dentro de grandes empresas, que podem chegar até R$25.000 um processo como esse. A gente tem processos individuais, como eu já falei, de R$10.000. A gente tem outros processos, como por exemplo a imersão Family Joy, que é uma imersão para a família de um final de semana, que custa aí R$6.500, R$7.000 por família, que o preço não é exatamente fixo, porque vai variar o tipo de acomodação. E quando a gente olha para tudo isso que a gente construiu para chegar até aqui, a gente chegou num valor para o Guia da Família Iluminada, que é o valor de R$2.500, que é esse que você está vendo aí na tela. Mas lembra que a gente falou um pouquinho sobre esse desconto adicional? Então, a gente vai chegar nesse desconto adicional, o primeiro deles, que seria o desconto normal de 40% para esse momento que a gente está, chega no valor de R$1.500. Mas quando eu chego no desconto adicional de 64%, nesses primeiros 2 dias, a gente vai chegar nesse valor que está aparecendo na tela para você. Esse valor ele é relativamente tranquilo, se a gente olhar para aquilo que a gente já gasta dentro da nossa casa uma vez por mês, e a gente olha o que a gente precisa fazer dentro de casa, tá barato. Fazer um trabalho como esse, dentro de casa, ter um trabalho para sua relação, para sua família, por um valor como esse, que dá menos de R$100 por mês, tá barato.
Então olhe com carinho para isso, porque isso pode ser grande diferença na sua vida por um valor como esse, que é uma janta fora de casa com a família. É importante olhar a garantia também. A gente tem dois tipos de garantia aqui. A gente tem uma garantia que é a garantia incondicional, aquela garantia que você entra, experimenta e depois de 7 dias, se não gostou, você vai clicar um botãozinho que tem na nossa plataforma, a gente trabalha com a plataforma Edusa, ela vai devolver para você o dinheiro. Simples assim. Entrou, não gostou, pega o dinheiro de volta. Bom, existe uma segunda garantia aqui que é muito importante. A gente chama de 90-90-0. Por que é esse número? E por que as pessoas olham pra gente quando a gente fala sobre isso? Elas acham que a gente é louco. Primeiro porque a gente nunca precisou fazer uma devolução desse tipo antes. E segundo porque a gente realmente acredita que o nosso processo ele funciona, que a gente realmente vai ajudar as pessoas a chegarem e a evoluírem como casal e como família. Como é que funciona? Dentro de 90 dias, porque o curso vai sendo liberado aos poucos. Dentro de 90 dias, você já vai ter feito uma série de módulos, e se dentro desses 90 dias você não percebeu a evolução de como está a sua conexão e a sua harmonia dentro de casa, a gente vai marcar uma primeira conversa com você para entender o que está acontecendo. Então, uma sessão individual, uma sessão de mentoria individual para você, para a gente poder sentar junto, poder olhar o que está acontecendo. Se preciso, reorganizar a rota. Se dentro de 90 dias isso acontecer de novo, lembrando que, nesse caso, é sempre muito importante e por isso que a gente fala que é condicional. É condicional você ter feito todas as aulas, é condicional você ter feito todas as tarefas, é condicional você ter participado das nossas mentorias. E aí a gente vai chegar nesse espaço e a gente vai conversar novamente e se não der certo, aí a gente vai devolver todo o seu dinheiro de volta, sem nenhum questionamento. Bom, existem 3 formas de olhar para este momento que você está vivendo aqui agora, para você que está aí junto com a gente com esse portal que está aberto na sua frente. A primeira delas é simplesmente virar as costas e sair andando e continuar do jeito que já está. Olhar para a sua vida amorosa, para a sua vida como família, como algo que não é prioritário. Olhar para outras questões que estão na frente como questões mais importantes do que dar um passo nessa direção da iluminação da sua família, nessa direção de ter harmonia, ter conexão dentro de casa, na sua relação a dois. Bom, o segundo movimento que pode ser feito, a segunda decisão que pode ser tomada é simplesmente olhar para esses aspectos e não fechar o olho em si, mas tentar sozinho. Pegar o conhecimento que você adquiriu, talvez você tenha assistido a Nova Era da Família, a gente colocou bastante conteúdo lá. Sim, é possível pegar aquele conteúdo e buscar aprender, buscar fazer tudo isso sozinho. É possível também buscar outras fontes e tentar sozinho. Eu deixo para você aí essa opção como uma opção que é sua. Eu não posso questionar essas questões. Mas a gente entende também que certos pontos, como foi a nossa vida, minha e da Ingrid, sem uma ajuda externa, sem alguém que consiga direcionar para a gente qual caminho seguir, a gente não vai conseguir sair. E aí vem a terceira opção, que é aquela opção que a gente entende que ela é a mais forte. Se você está aqui até agora com a gente, escutando essa conversa, é que você, de certa forma, já tomou essa decisão. É olhar para esse momento, olhar para mim, olhar para a Ingrid, e olhar como a gente pode te ajudar, a gente pode estar junto com você nesse momento, a gente pode pegar na mão de vocês. E quando vocês entrarem no curso e começarem a fazer, começarem a gerar as dúvidas, começarem a fazer as coisas acontecerem, sentir como se a gente estivesse junto com vocês nessa jornada, que vai ser de crescimento e iluminação, que vai ser de consciência, que vai ser de conexão e harmonia, que vai ser de paz. E a gente vai estar ali. Lembrando que o seu sucesso é o nosso sucesso. A gente, neste momento, está aqui porque a gente acredita que as pessoas que estão aí, onde você está, também acreditam em possibilidades de mudança. A gente não quer mais esse mundo onde as pessoas olham para esse empoderamento, olham para esse crescimento como algo a ser rachado. A gente acredita em famílias unidas e felizes. A gente acredita que nossos filhos têm que olhar para os pais e entender que eles estão felizes, que eles buscam a felicidade como casal. Que o casal não está ali somente para criar e procriar. Que o casal está ali também para ser feliz.
e que isso sirva de lição para eles, que quando eles encontrarem a sua vida familiar lá no futuro, eles têm um espelho de pais que buscaram a sua felicidade na relação a dois. E tanto eu quanto você sabemos que isso faz toda a diferença, tanto na saúde mental quanto na saúde emocional. Deixa os pequenos e, por que não, vamos olhar pra gente. Não tem por que a gente aceitar uma vida mais ou menos. Então, quando a gente olha para essas pílulas que aparecem na nossa frente, que a gente pode tomar, decidir qual delas a gente vai pegar. Vou virar a cara e vou olhar para o lado. Vou tentar sozinho. Vai ser demorado, talvez eu não consiga. Ou eu vou pegar alguém que já passou por isso, alguém que já sabe o que está fazendo, alguém que já implantou esses processos com outros casais e vou ir junto com eles na direção da minha felicidade. Se você já chegou até aqui, é porque você já tomou a decisão. Então, clique no botão que tem aí embaixo e venha com a gente para uma vida muito mais iluminada. E eu tenho certeza que começando essa turma agora, o seu Natal, que está aí, ó, em família, já vai ser muito diferente. Quem sabe a gente vai conversar bastante sobre isso. Esperamos vocês nessa turma linda que está se abrindo.